Hey guys, what's up? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e como você sabe, o nome desse quadro é Inglês Simplificado, onde eu sempre tento trazer um assunto de gramática polêmico que deixa tudo mais difícil para fazer ele ficar de uma forma mais simples e mais fácil para você. E hoje nós vamos falar sobre o tão temido e assustador Present Perfect, ou presente perfeito. Preparado? Então, let's get started! Hey guys, aqui é a professora Stefania, a professora que vai ajudar você a aprender o inglês na prática. Vamos falar de Present Perfect para a gente não perder tempo, tá? Resumindo, o que é o Present Perfect? É simplesmente um tempo verbal que tem uma relação entre passado e presente. Toda vez que você quer dizer que, eu estudo inglês há 7 anos, entenda comigo. Há 7 anos atrás, você começou a estudar o inglês. E você está estudando até hoje, por isso que você está aqui assistindo esse vídeo. Então, é uma ação que não terminou. Eu posso falar, por exemplo, que eu estudei inglês há 5 anos atrás. Pronto, eu estudei, acabou. Eu não estou estudando mais. Eu já estudei e ficou no passado. Então, o presente perfeito é sempre para você criar essa relação entre algo que você começou a fazer e que você ainda não terminou de fazer. A gente também pode usar o presente perfeito para falar de uma ação que acabou de ser concluída. Ela é tão recente, tem tão pouco tempo que você fez aquilo, que é como se você ainda estivesse fazendo. Então você pode usar o presente perfeito. Uma outra forma também que eu vejo as pessoas usando, os nativos, é simplesmente para falar de algo que você fez, mas você não quer dar muito detalhe sobre quando você fez, por quanto tempo você fez. Você só quer dizer que fez e pronto. O foco não é quanto tempo você está fazendo aquilo, mas na ação. Então você pode também usar um tempo perfeito. E lembra, sempre que você for usar tempos perfeitos, você vai usar o auxiliar have ou has. Qual que é a diferença? Nenhuma, apenas as pessoas com quem você vai usar. O have vai ser usado para I, you, we e they. E já o has nós vamos usar para he, she ou it. Mas eu separei algumas frases aqui, para te ajudar. Uma outra coisa que você não pode esquecer também é que quando a gente fala de tempos perfeitos, presente perfeito, passado perfeito, não importa. Qualquer tempo perfeito, você precisa usar o verbo, o primeiro verbo que vem logo após o have ou has, no particípio. Teacher, pelo amor de Deus, teacher, tá muito rápido. O que é o particípio? Sabe quando você pega uma tabela de verbos em inglês, aí você tem a primeira tabelinha, que eles chamam de infinitivo, que é o verbo na forma normal. Comer, beber, dançar, brincar, é sempre essas terminações em R. Daí tem a segunda coluninha, que é o past simple, que são os verbos no passado simples. Comi, bebi, dancei, coisas que você fez e que não faz mais. E aí a gente tem uma terceira coluna. Já prestou atenção que tem uma terceira coluninha? Essa terceira coluna é a coluna dos tempos perfeitos. Então, sempre que você for falar de um tempo perfeito, você tem que usar os verbos dessa terceira coluna, tá? Por exemplo, se eu disser o seguinte, I've lost 10 bucks. I've lost 10 bucks. Qual que é a ideia que eu tenho com essa frase? Que eu acabei de perder, ou simplesmente que eu perdi 10 reais. Bucks é uma forma diferente de falar dinheiro, tá? Uma forma informal, digamos assim. Então eu posso dizer, I've lost 10 bucks. Eu não quero dizer se eu perdi ontem, se eu perdi hoje, se eu tô perdendo até hoje. Eu só quero dizer que eu perdi. Talvez seja uma ação recente, por isso eu posso usar o presente perfeito. Olha essa outra frase. Vamos ver a mesma frase na forma negativa. I have not ou haven't lost 10 bucks. Eu não perdi 10 reais. Have I lost 10 bucks? Meu Deus, será que eu perdi 10 reais? Have I lost 10 bucks? Olha essa outra frase. She has worked in the same place for 7 years. Ela trabalha no mesmo lugar há 7 anos. E o que eu quero falar? Que há 7 anos atrás ela começou a trabalhar naquele lugar e até hoje, até o momento em que eu falo essa frase, ela continua trabalhando lá. Olha essa frase na negação. She has not worked in the same place for 7 years. Ela não trabalha no mesmo lugar há 7 anos. Has she worked in the same place for 7 years? Ela trabalha no mesmo lugar há 7 anos. Tá vendo a ideia que é transmitida? E eu vou te dar uma dica aqui, Quando você estiver falando de tempos perfeitos,
tente não traduzir ao pé da letra. Tente entender a ideia que é passada. Olha essa outra frase. They have been to Rio de Janeiro. Eles estavam no Rio de Janeiro. A ideia que eu tenho é que talvez eles chegaram há pouco tempo, talvez chegaram ontem, é tão recente que parece que estão lá ainda. They have not been to Rio de Janeiro. Eles não estiveram no Rio de Janeiro. Have they been to Rio de Janeiro? Eles estiveram ou eles estavam no Rio de Janeiro? Percebeu a ideia? Se eu não quero especificar em que momento foi ou se algo acabou de acontecer, posso usar um tempo perfeito. Se é algo que eu fazia há um tempo e continuo fazendo até hoje, tempo perfeito também. E se for a forma interrogativa, lembra de deixar o auxiliar have ou has antes do sujeito. E é isso. Viu como é fácil? É só você entender qual que é o uso desse negócio. Esquece tradução, esquece verbo. Não pensa nisso. Pensa em qual que é o motivo, qual que é a ideia que você está passando. Vai ficar muito mais fácil. Vamos praticar então? Eu desafio você a escrever aqui nos comentários uma ou duas frases usando Present Perfect. Não esquece também de curtir esse vídeo e se você quiser um aprofundamento nesse conteúdo, não só presente perfeito, mas presente perfeito contínuo, passado perfeito, futuro perfeito e todos os outros tempos verbais, então eu te convido a conhecer um método inglês na prática. Esse método é totalmente focado em tempos verbais. Tem aulas de interação, aulas práticas e exercícios para você não esquecer o que aprende. O link está aqui embaixo, é só você clicar e conferir. See ya!